Hoje e amanhã é só revisão. Não é mais tempo para estudar, para se estressar, para tentar aprender alguma coisa que ainda não aprendeu. Agora é literalmente só revisão, porque é muita coisa. Então, quem já abriu esse material aqui, que foi o que eu fiz, que é bem resumido mesmo, porque foi justamente só o que ele falou na revisão. E ele tem sido bem coerente desde a primeira parcial em relação à revisão. Sempre cai bastante coisa. Claro que nunca cai tudo, né? E sempre tem uma coisa ou outra que ele não fala, mas geralmente 17, 18 questões é o que ele fala. Então, Tu tá falando que eu tô ouvindo nada. oi, eu tô falando. Vocês não estão ouvindo? Eu tô. Eu tô falando. Tá baixo alguma coisa? Tá conseguindo me ouvir agora? Todo mundo? Eu vou falando aqui. Se não estiver ouvindo, liga o microfone e fala. Que a gente tenta ver o porquê. Mas enfim, continuando, ele fez uma revisão, né? Quem estava presente também pôde anotar algumas coisas. Agora, assim, pelo menos em todos os métodos de estudo que eu já vi e que eu já utilizei, esses 2 dias são para isso, para memorizar coisas. Porque estudar, gente, vocês já estudaram. Vocês tiveram um semestre inteiro também de aulas. E foi bem maçante. Então, assim, não se estressem com isso agora. É a hora só de decorar algumas coisas, de memorizar algumas coisas. Coisas que são, assim, que é batido, que com certeza ele vai cobrar. Então, vamos começar? Todo mundo tá me ouvindo de boa? E conseguindo ver de boa? Alguém abre o microfone, por favor? Aqui tá ok. Beleza, então vamos lá. Bom, falando sobre ilho intestinal. Basicamente, quando a gente fala de ilho intestinal, a gente vai remeter o quê? A obstrução. É só, assim, uma mudança que eles fizeram no nome. Mas o que seria a obstrução? Uma obstrução intestinal é quando tem a detenção de fezes e gases. Basicamente, essa é a definição. E o que a gente tem que saber é o quê? Que existe uma classificação da alta e da baixa. E o que faz fazer alta e baixa? O que delimita essa classificação? A válvula ilho-secal. Então, tudo que eu tenho acima da válvula ilho-secal, eu vou dizer que é alto. E tudo que eu tenho abaixo dessa válvula ilho-secal, eu vou dizer que é baixa, tá? Então, essa seria a nossa primeira classificação, tá bom? Continuando. Quando eu falo de ilha intestinal, sim ou sim, a gente tem que saber a sua tétrada sintomática, que vai ser o quê? Detenção de fezes e gases, distensão abdominal, náuseas e vômitos e dor em crises. Desses 4 sintomas, o principal vai ser essa dor em crises. Por quê? Porque justamente é a dor em crise que vai fazer a gente diferenciar o ilho intestinal de outras enfermidades, de outras patologias. Por isso, quando o doutor explica, ele fala pra gente que a dor em crises digamos assim, o principal ali. É justamente por isso, porque ela vai ajudar a gente a diferenciar de outras enfermidades, tá bom? Quando a gente fala também de ilho intestinal, a gente tem a classificação do funcional e do mecânico. Tudo que é funcional é quando tem uma alteração na motilidade intestinal, ou seja, é quando tem alterações ali nos movimentos do intestino, nos movimentos peristálticos mesmo. E quando eu falo de mecânico, lembra que tudo que é mecânico é porque tem algo que está obstruindo ali de fato. Ou seja, pode ser devido a causas luminares, extraparietais e parietais, que a gente vai entender mais um pouco. Ou seja, funcional, lembra que é de função. Qual seria a função assim do intestino? Pensa, ter os movimentos peristálticos normais, então assim, funcional, então tem a ver o quê? Com a motilidade. E quando eu falo de mecânico, lembra, mecânica é porque está obstruindo ali e aí está alterando tudo. Então, a causa mecânica seria por conta disso, tá? Agora sim, eu coloquei uma observação que foi uma coisa que ele falou em sala, que está escrita a observação, que é o seguinte: a diferença de um obstrutivo para um oclusivo, quando eu estou falando de ilho obstrutivo e oclusivo, eu estou falando de ilho mecânico, ou seja, tem algo ali que está obstruindo uma passagem.
tá bom? E quando eu falo de funcional, eu tô falando de alteração de motilidade, tá bom? E falo o seguinte, que a diferença para você diferenciar um obstrutivo de um oclusivo é devido ao compromisso vascular, entendeu? Então, qual que vocês acham que tem o maior compromisso vascular? O obstrutivo ou o oclusivo? Vai ser o oclusivo, tá? Ele vai ter um maior compromisso vascular, nesse caso aqui, tá? E aí, os graus de obstrução, também foi algo que ele falou em sala, a gente vai ter uma dor aguda, que vai ser quando tem uma obstrução total, e a dor crônica, que é quando tem uma obstrução parcial. Então, assim, são algumas diferenças de clínica que podem ajudar a gente a diferenciar um ilho mecânico de um oclusivo e, principalmente, o grau, né? Se está obstruindo total ou parcialmente alguma parte ali do nosso intestino, tá bom? Outra coisa também importante é que uma obstrução mecânica não tem signos de irritação peritoneal, tá? Mas lá embaixo a gente vai falar sobre esses signos de irritação peritoneal, mas é muito importante esse tipo de afirmação por conta de questões de verdadeiro ou falso, tá? Então, o que vocês têm que lembrar? Que a válvula ileocecal é o que delimita se é baixo, se é alto. Lembrar da tétrada, não pode esquecer de jeito nenhum. Entender a classificação do funcional para o mecânico. Agora sim, a gente vai entrar, de fato, aqui em coisas que ele realmente pode cobrar na prova. O ilho funcional. O ilho funcional ele pode ter três nomes, que seria funcional, paralítico e pseudo-obstrução. Ele até falou isso na sala, perguntou quais seriam os 3 nomes que ele teria. E aqui tem a definição, que é o quê? Que é quando o intestino não tem peristaltismo, né? Por isso que é pseudo-obstrução, paralítico, pseudo-paralítico também, acho que pode chamar, por conta disso. E ele tem algumas causas. Quando eu falo de causas inflamatórias, eu tô falando de peritonites. Então, se tem peritonites, então quer dizer que no ilho funcional a gente vai ter o quê? Irritação peritoneal. Lembra que eu falei que na mecânica não tem, tá? Metabólicas, aqui a gente tem o exemplo de hipopotassemia, e medicamentosa, o uso de antiespasmódicos e infarto do mesentélio. Essas são as 3 causas de ilho funcional, de ilho paralítico, tá bom? Essas 4 causas aí tem que saber. Agora a gente vai entrar na parte de ilho mecânico. O ilho mecânico é aquele o quê? Que vai ter uma obstrução, tá? A gente vai dividir ele obstrutivo e oclusivo. A gente já sabe que para diferenciar um obstrutivo do oclusivo, vai ser o quê? O grau de compromisso vascular. Então, é assim que a gente diferencia. E a gente já sabe que o oclusivo tem um compromisso maior vascular do que o obstrutivo, tá? O mecânico obstrutivo vai ser o quê? É físico, ou seja, algo que está causando um obstáculo. E o tipo de dor vai ser intermitente, tá? Aí a gente vai ter essas 3 causas luminales, que são basicamente, pensa, causas luminales é aquelas causas que obstruem a luz intestinal. Seriam fecaloma, litíases, parásitos e esses bezoares. Pensa que, tipo assim, quando eu tô falando de luminal, pensa de luz, o que obstrui a luz. Um fecaloma, pensa que, por exemplo, um fecaloma seria algo sólido, digamos assim. Uma litíase também, que seria um cálculo, é algo sólido. Então, se eu tenho uma lanterna, um ponto de luz qualquer que seja, e eu coloco, por exemplo, uma pedra ali na frente, eu não vou obstruir aquela luz? Então, as causas luminares são esse tipo de causas. Assim, eu falo desse jeito porque é a forma que eu acho, que eu encontro de ser mais fácil de separar, né, essas causas. Então, lembra que as luminares são das luzes, pensa nisso. E o que poderia obstruir uma luz? Um fecaloma. Pensa que, tipo assim, o fecaloma não deixa de ser um acúmulo, né? Assim, empedrado. Então, pensa, um fecaloma, uma litíase, um parásito. Tudo isso é uma causa luminal, obstrui a luz intestinal. Já as extras parientais, o nome já diz, extraparientales. Ou seja, não são causas de parede de intestino, pensa assim. Seriam as bridas e aderências, hérnias atascadas, vôvulos e tumores de órgãos vizinhos, tá? E as causas parientales já são causas de paredes. Olha o tanto que fica fácil quando você pensa causa de paredes. Adenocarcinoma, tipo, ele vai vir ali da
parede, vai vir ali da mucosa. Pólipos, que também são originados assim. Um pólipo, tipo assim, não fica solto. Entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio. Ele o quê? Ele tá aderido na parede, um pólipo. Ao contrário de uma litíase, por exemplo, que não é aderido à parede, é um cálculo solto, tipo assim. Divertículos, que também vai estar aderido à parede, e invaginação intestinal. Então, para diferenciar essas causas, eu consigo diferenciar dessa forma que eu estou passando para vocês, tá bom? Agora vamos para o mecânico oclusivo. A gente já falou que o mecânico oclusivo vai ter um compromisso vascular maior, né, por conta dessa compressão vascular que ocorre, e a dor vai ser constante, diferente do obstrutivo, que era uma dor intermitente. E aqui a gente vai ter as causas intrínsecas e as causas extrínsecas. As causas intrínsecas vão ter invaginação iliar, iliocecal, colocolônica, coloretal e secocolônica. Ou seja, são invaginações que ocorrem ali intrínsecas dentro do próprio intestino. Vamos, assim, separar dessa forma. Já as causas extrínsecas já são causas extraparentais também, que vão ser bridas e aderências, vólvulos e hérnia estrangulada. Se vocês repararem, as causas extrínsecas e as extraparentais são as mesmas, só muda o tipo de hérnia, que no caso do oclusivo é a hérnia estrangulada e no obstrutivo é uma hérnia atascada. Agora vamos lá. Como que a gente vai diferenciar essas hérnias se for uma questão de escrever? Pensa, o oclusivo tem uma compressão vascular. Então, uma hérnia estrangulada, ela tem o quê? Ela vai estar estrangulada, então ela vai ter um compromisso vascular maior. Então, ela entra no oclusivo. E a hérnia atascada entra na parte do obstrutivo, da causa extraparental do obstrutivo. O que eu tô querendo fazer é com que vocês consigam memorizar essas coisas, assim, que são chatas e que é muito, de uma forma simples, para na hora da prova conseguir pegar e lembrar, na hora de escrever, né, se for. Aqui eu coloquei uma lista de leis, de signos, que ele falou em sala, né? Eu não me lembro se ele falou muito na revisão, mas eu lembro que ele sempre fala. E já cobrou também em provas. Então tá aí todos. Tem a lei de Mondor, que é nenhuma obstrução pura começa com febre. A lei de Stokes, todo músculo liso em contato com uma mucosa inflamada paralisa. Esse de Von Hall, que é para vólvulos, tá? Que é um signo no qual vai fazer a palpação abdominal e se toca uma massa inerte, ou seja, uma massa imóvel, né? Tem signo de Poupart, que serve para descartar neumoperitoneu, né, que seria ar na cavidade do peritônio abdominal. É o signo de Joubert, que é quando desaparece a matidez hepática, ou seja, eu não vou ter matidez e sim hipertimpanismo, né, nesse caso. Ou seja, presença de ar, quando é hipertimpanismo, é ar, timpanismo, e matidez é quando é mate, né. O signo da copa de champanhe, que é o signo da invaginação intestinal, o de apilhamento de Moneda, né, que é de obstrução do intestino delgado, e esse de Gross, que é lactante com diagnóstico de enterocolites, que empeora o quadro clínico suspeitar de invaginação. Essa, na verdade, é a definição do signo, né? E esse de Guinard, que é a presença do signo de repatação provável de obstrução, né? Que seria o signo, né, no qual tem aquela reputação que está escrito aí, não sei se eu escrevi certo, mas enfim, que é provável de obstrução. Carol, Oi? você escreveu certo. Se chama réptil. De réptil é como se fosse uma Isso, serpente. que é da cobra, né? Isso. Aham, Isso. sim. Ele Tá certo. Isso, que é aquele que tem até no slide da cobrinha, tipo assim, andando. Isso é um réptil. Isso, esse daí mesmo. Ele de Guinard é esse de reptação, né, do réptil, que é o de provável obstrução, que é o da cobrinha andando na barriga. Muita gente que conversou comigo confundiu com o de paralítico, com o ilho paralítico, né? Achou que, tipo, o Guinard entraria na parte de paralítico. Mas são coisas diferentes, tá? Mas, assim, são leis, são signos que é chatinho, mas com certeza tem uma ou duas questões ali. Quem olhou
Quem olhou o questionário viu que tem bastante questões dessas. Aquele questionário lá, eu fiz algumas questões e outras foram de banco de dados de questões que ele já cobrou em provas passadas, de turmas do semestre passado. Tá? Então, vale a pena também dar uma olhada no questionário, principalmente na terça-feira de manhã, que eu acho que é bom, que dá para memorizar bastante coisa, tá? Bom, de ilho intestinal, foi só isso que ele falou mais. Eu sei que todo mundo já estudou todo o conteúdo, mas é bom focar principalmente nessa parte aqui, tá? Que é tipo assim, aquela parte que você tem que saber. Claro que quem tá por dentro do conteúdo todo, perfeito. Aqui tá uma parte que você tem que saber, que é aquela que ele falou e que ele provavelmente vai cobrar, tá bom? Agora vamos para hemorroidas. Bom, nas hemorroidas, ele focou principalmente em relação aos graus, né? Principalmente em relação aos graus, que serão questões, né? Que ele mistura, por exemplo, o grau 1 com grau 3 com grau 4. E não é tão difícil, né? Da gente entender como que funciona. A gente sabe o quê? Que o grau 1, ele não vai prolapsar, né? Ele não vai prolapsar. E a gente sabe que as hemorroidas de primeiro grau, elas vão ser o quê? Aquelas que abultam o conduto anal. Elas podem prolapsar por delante da linha com esforço, mas elas não vão ser aquelas que a gente vai reduzir manualmente. Geralmente o tratamento vai ser o quê? Médico conservador. O que seria esse tratamento médico conservador? Banhos de assento, tratamento tópico, local, evitar comidas que possam prender o intestino, enfim. Isso ele nunca cobrou, então não vai ser agora que ele vai cobrar esse tipo de tratamento, né? A gente sabe. Já as de segundo grau, vão ser aquelas que se prolapsam, né? Ela vai prolapsar pelo ânus, vai sair para fora de verdade, mas elas também vão se reduzir de maneira espontânea, tá? E a de grau 3, elas vão ser aquelas que vai precisar de redução manual, ou seja, a gente já vai precisar de um tratamento ali, não é mais um tratamento conservador. Nesse caso aqui fala que já precisa de uma hemorroidectomia, mas não vai ser em todo caso, mas enfim, é o que está escrito aqui. E já as de quarto grau é aquelas que vão se prolapsar, elas não podem reduzir e tem o risco de estrangular, ou seja, de causar complicações. Então, quando a gente está falando de grau de hemorroida, basicamente o que ele vai cobrar é isso, é misturar os graus e colocar nenhuma está correta ou todas são corretas. Então, eu sempre, quando eu estudei essa parte de hemorroida, eu decoro essas partes que estão em verde. Aí eu já penso assim, o 4 é o pior de todos. Então, o que tiver de pior no 4 é o que eu vou marcar. O 1 vai ser o que tiver mais de boa. Aí eu fico só no 2 e no 3. Aí eu só decoro o 2 e o 3. Esse é o meu método, assim, de fazer prova, né? Para conseguir uma nota melhor, é assim que eu faço. Aí eu sempre pego essa parte de verde, que é grau 2. Se prolapsam pelo ânus, pero se reduzem de maneira espontânea. Grau 3. Se prolapsam pelo conduto anal e devem reduzir-se de forma manual. Aí aqui, com certeza, você já mata uma questão. Sabendo pelo menos o grau 2 e o 3, fica fácil lembrar do grau 1 e do 4, né? Aqui eu coloquei a definição, né, de hemorroidas, que seriam as dilatações venosas do conduto anal que se desenvolvem a partir de plexos hemorroidais interno e externo, né? Ele nunca cobrou uma definição, mas é sempre bom saber antes, né, de estudar o conteúdo, saber o significado, né? A gente sabe que o plexo externo ele vai ser subcutâneo e a gente sabe que o interno vai ser submucoso. Tudo que é interno pensa que vai ser submucoso e aquilo que é externo vai ser subcutâneo. Pensa que o externo é a nossa pele, parte cutânea. Porque, se eu não me engano, teve uma questão dessa na P2, que ele só trocava isso. A única diferença era, ele estava falando de hemorroide externa e ele falava que era submucosa. Mas não, é subcutânea. Então, assim, lembra? Interno, mucoso. Externo, cutâneo, subcutâneo, tá? A gente sabe que a hemorroida externa, ela vai doer, né? E tem essa complicação de trombose. É aquela que dói e tem a complicação de trombose, tá?
E a gente sabe que a interna vai ser aquela que não dói e a sua principal complicação é a fluxion, tá? Outra coisa importante também é saber a localização, né, desse plexo. A gente sabe ali, mais ou menos onde tá. Mas eu tô falando dessa parte que fala o seguinte, que o plexo externo, eu já disse que é o quê? Subcutâneo. Porque é aquela que fica externa ali à nossa pele, lembrar da nossa pele. Ele vai estar ubicado à marginal distal da linha dentada pectínea e estão recobertos com anodermo. Já o plexo interno, que vai ser submucoso, lembra, o que está dentro vai ser mucoso, tá? Ela vai estar ubicado onde? Em cima da linha pectínea dentada, mas ela também pode sobrepassar para baixo e estão cobertas por mucosa anorretal. Ou seja, o plexo externo vai estar distal da linha dentada e o submucoso, que é o plexo interno, que é lá dentro, vai estar por em cima da linha dentada, tá? Isso aí é basicamente, eu só coloquei essa parte porque ele já cobrou essas diferençazinhas, assim, detalhes, né? Tanto que eu coloquei aí em vermelho e em negrito, só pra gente não esquecer, mas é bem de boa, bem fácil. Eu coloquei essas complicações da hemorroidectomia. Ele nunca cobrou, mas me parece ser algo que tem a cara de ser cobrado. Que existem dois tipos de complicações, as imediatas e as tardias, né? Por isso que eu acho que talvez ele possa cobrar. As imediatas vão ser o quê? O que pode acontecer após fazer uma hemorroidectomia, o procedimento? Gente, qualquer procedimento, a primeira coisa que a gente tem que pensar após fazer um procedimento é o quê? Hemorragia, né? Que aqui tá sangrado. É uma hemorragia. Qualquer procedimento. Assim que você finaliza ali, ou assim que você tá fazendo, o risco, o primeiro ali é uma hemorragia. Principalmente que a gente tá falando o quê? De hemorroidas, né? Estamos falando ali do canal anal, né? Que é extremamente vascularizado. Então, a primeira complicação imediata, um sangrado, hemorragia. Infecção da ferida seria o próximo. Todo procedimento, a gente tem que lembrar que pode ter uma infecção de ferida. Retardo cicatrizal e incontinência anal. Essas são as complicações imediatas. Quando eu estava estudando antes mais a fundo, eu estava vendo alguns relatos, né? Que eu fico, tipo assim, vendo relato de pacientes pós-cirúrgicos, né? De vários tipos de cirurgia. E a incontinência anal é muito frequente. Praticamente assim, 80% dos pacientes tinham incontinência anal pós uma hemorroidectomia. Então, é bem frequente. Já as tardias, a gente vai ter estenoses e fístula, tá? Que vão ser aquelas que vão demorar mais um pouquinho para aparecer. Pensa, gente, fiz um procedimento. Aquilo que vai vir de imediato é de qualquer procedimento. Hemorragia, infecção, retardo cicatrizal. Assim, são coisas batidas que dá pra gente lembrar. E aquilo que pode vir tarde. Tô falando ali do plexo hemorroidal ali. O que vai vir? Fístulas e estenoses. Então aí você já matou uma questão, se ele perguntar alguma coisa sobre isso. Beleza? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio ou tá muito rápido? Vamos para a enfermidade. Muito bom. Então tá, vamos para a enfermidade de Crohn. Bom, nas duas últimas provas, quer dizer, na última prova que a gente fez, enfermidade de Crohn e colites foi pouco cobrada, né? Gerou uma pequena revolta, né? Porque eu acho que a gente estudou muito o conteúdo e acabou que não foi tão cobrado. Mas aqui tá algumas coisas que ele falou, então vamos focar aqui agora. Crohn, principalmente definição, é uma enfermidade inflamatória intestinal crônica de etiologia desconhecida, associada a uma resposta imunológica alterada, cursa com períodos de atividade e remissão. O processo inflamatório é transmural e a afetação segmentária, havendo áreas do intestino sano e outras afeta. Essa aqui estava na prova, né? Tinha, se eu não me engano, essa definição aqui na nossa prova. Eu vou grifar aqui. Quem tiver aí também com... Deixa eu tirar isso aqui. Grifar porque
A definição de Crohn aqui, vamos repetir aqui ela para a gente poder gravar as partes importantes. A gente já sabe que é uma enfermidade inflamatória intestinal, assim como a colite, tá? É crônica, né? A etiologia é desconhecida de ambas, né? Nesse caso de Crohn associada a uma resposta imunológica alterada. Agora vem aqui, cursando com períodos de atividade e remissão. O meu pai mesmo tem Crohn. Acho que eu já cheguei a comentar com vocês aqui. E não trata. Então, o que acontece? Às vezes, quando ele tá com a sintomatologia atacada, ele vai no médico, e aí o médico passa medicação e passa um tratamento, né? Ali, medicação, e ele vai, faz o tratamento dele, quando melhorou, ele larga de mão. É assim que ele faz. Então, ela tem um processo inflamatório que é transmural, a gente já sabe o que é transmural, que afeta todas as capas, e essa afetação segmentária. O que seria essa parte aqui de afetação segmentária? Vai ter áreas do intestino que vão estar boas e áreas que vão estar afetadas, ou seja, não afeta tudo de uma vez, tá? Aí aqui a gente tem a epidemiologia, que é de 35 a 45% é o ilho terminal e o cólon proximal, os mais afetados. Afetação perianal com fístulas e abscessos, ou seja, aqui são pequenas diferenças que a gente tem da colite, que a gente vai acabar observando. Aqui eu consigo ver o quê? Que Crohn é transmural, afetação segmentária, ilho terminal e cólon proximal são os mais afetados. E tem o quê? Fístulas e abscessos, tá? Tem mais a probabilidade de ter fístulas e abscessos, bem maior do que a colite, tá bom? A inflamação se apresenta com distribuição parcheada, afetando ao ilho terminal e distintos segmentos do cólon, geralmente preservando o reto. Isso aqui também é importante, tá? Para diferenciar. Tudo isso que eu marquei aqui são coisas importantes. As indicações cirúrgicas para Crohn. A gente sabe que é uma enfermidade crônica, né? Então, quando a gente vai ter indicações cirúrgicas para Crohn, principalmente quando tem um fracasso ou intolerância ao tratamento médico, né? O que eu tô falando aqui? O tratamento médico não funcionou e, principalmente, teve intolerância medicamentosa, tá? Complicações farmacológicas, dependência de corticoides e resistência dos corticoides. Nunca foi cobrado isso em prova, mas eu acho que pode ser, por isso que eu coloquei aqui. Mas ele não falou, tá? Na revisão. Agora, as complicações. Complicações, sim, ele falou. Obstrução, perfuração, hemorragia massiva, sepsis, enfermidade fistulizante, enfermidade perianal complexa, câncer coloretal e retraso do crescimento quando é em crianças. Beleza. Agora vamos facilitar aqui essa parte de complicação. Se for uma questão de marcar, fica fácil, mas se for uma de escrever, vamos do mais fácil para o mais difícil. Eu tô falando de Crohn. Crohn tem o quê? Uma afetação que vai ser aonde ali? Principalmente no íleon e no cólon. Então, a gente tá falando ali de intestino, né? O que eu posso pensar? Caraca, tem Crohn. Primeira coisa que eu penso, íleo, intestino, obstrução. Complicação, obstrução. Qual é outra complicação também? Que tem sempre, hemorragia. Aí eu já tô matando duas, né? Outra complicação que pode ter. A gente falou que tem a grande chance de formar as fístulas, enfermidade fistulizante. E a outra que já mata, câncer coloretal, né? Que é a probabilidade de ter câncer também. Ou seja, se for uma questão de escrever, pensa sempre do mais simples para o mais difícil. Já mata logo a questão. Beleza? É assim que eu sempre faço quando tem uma questão de escrever. Penso ali no mais fácil, no mais simples e principalmente no que é mais comum. Beleza? Vamos para colites. Vamos lá, que a gente já vai notar aqui diferenças de uma para outra. Primeiro, colites, a gente já sabe que é uma enfermidade crônica inflamatória. Intestinal também, né? Que se caracteriza por remissões e exacerbações. O Crohn seria o quê? Eram períodos de atividade e remissão. Aqui são remissão e exacerbação, primeira diferença.
Pode variar desde suas formas leves até suas formas fulminantes. Se inicia na mucosa retal e compromete o resto do cólon em forma contínua, ascendente e simétrica. Pronto. Aqui a gente já tem o quê? Mais uma diferença. A gente sabe que no Crohn era o quê? Transmural e a afetação era segmentária. Aqui não. Aqui é uma afetação contínua, ascendente e simétrica. Beleza? No Crohn era o quê? Segmentária. O que era segmentária? Que podia afetar umas partes sim, outras não. Já quando eu falo de colites, não existe isso. Em colites a gente vai ter o quê? Afetação contínua, ascendente e simétrica, tá bom? Mucosa engrossada e granulosa e tem um grande potencial de neoplasia, ou seja, câncer. A colites ulcerativa tem muito mais chance de câncer, tá? Principalmente a colites ulcerativa, muito mais do que Crohn. Crohn tem mais afetação, o quê? Tem mais chances de fístulas e abscessos. E a colite de câncer. Isso foi algo que o doutor mesmo enfatizou bastante na sala, beleza? Em lamicroscopia tem presença de microabscessos, que é muito característica, e úlcera em botão de camisa. Essa aqui é a forma da colite, tá? A úlcera em botão de camisa, tá? E a retossigmoidoscopia é um método de diagnóstico mais importante dessa enfermidade, beleza? Complicações: megacólon tóxico, câncer, hemorragias fulminantes, complicações perineais, estenoses benignas e irredutíveis do cólon. Bom, aqui a gente já tem menos complicações, mas dá para fazer também aquele método, que é o quê? Do mais fácil para o mais difícil. Câncer, a gente já falou que a colite tem mais chance, então o câncer aí vem primeiro. Segundo, hemorragias, vamos de hemorragia, como sempre. Terceiro, megacólon tóxico, que também é uma complicação aí bem frequente, e as complicações perineais, tá bom? Agora o quadro, o famoso quadro. Aqui nesse quadro, a gente tem aqui as diferenças, né, de ambas. Então, esse quadro aqui, vocês, sim ou sim, eu e vocês, né, temos que saber aqui para a hora de responder, né, de resolver as questões. Vamos lá, eu vou ler bem devagar para a gente poder analisar e gravar na nossa mente, tá? Vamos lá, comigo. Colites ulcerosa, afetar isoladamente cólon e reto. Crohn, pode afetar qualquer porção. Colites afeta somente cólon e reto e Crohn afeta tudo. Colites ascende continuamente pelo trato gastrointestinal, ou seja, é aquilo que eu falei, é de forma contínua, ascendente e simétrica. Crohn vai ser o quê? Afetação segmentária, tá bom? Colites afeta apenas mucosa. Crohn, afetação transmural, todas as capas. Colites, afetação perianal menos frequente. Crohn, afetação perianal mais frequente. Colites, não há tecido sano interposto entre tecido comprometido. Crohn, tem tecido sano interposto entre tecido comprometido. Acho que nesse quadro aqui já dá pra gente fazer aí o bem bolado aí de colites e Crohn, tá bom? Eu acho que eu sei que vocês já estudaram bem mais, estão bem mais aprofundados no conteúdo, porque isso aqui é uma revisão, tá? Não é o conteúdo inteiro, é um resumo. Mas se vocês souberem pelo menos esse quadro aqui, assim, bem feito mesmo esse quadro, eu acho que já mata as questões que vão ter na prova, tá? Eu espero. Caroline. Oi. Na nossa prova, ele colocou exatamente esse quadro. Aí na ulceral, colite, todas eram verdadeiras, e no Crohn, todas eram verdadeiras. Uhum. Já na nossa recuperatória, ele pegou tudo que era de Crohn e colocou na colite. A colite. Tudo que era da colite botou em Crohn, para falar que nenhuma das alternativas era correta. Então ele pode fazer esse jogo nessa prova também. Isso. Por isso que é importante o quê? Saber as diferenças, não assim decorar. Nesse caso aqui, por exemplo, lembra do Crohn? Crohn transmural. Crohn é segmentária. Crohn tem tecido bom e tecido ruim.
Crohn tem afetação perianal. Crohn afeta qualquer parte. Pronto. Se você souber de um, pro outro fica até mais fácil. Né? Então, esse quadro aqui é muito importante. Porque, igual Frank falou, é o joguinho aí que ele pode fazer. Ele pode fazer também, já que assim ficou meio que uma questão que já caiu, colocar uma só correta, né? Colocar, por exemplo, colites, colocar, sei lá, umas 3 características de Crohn e uma de colites e pedir para marcar a certa, né? E vice-versa. Então, esse quadro aqui tem que saber. Câncer coloretal. Quando a gente fala de câncer coloretal, o carcinoma coloretal é a neoplasia maligna mais comum do tubo digestivo. Ele falou muito essa parte de mais comum, qual é o maligno mais comum, qual é o tipo de neoplasia, o tumor mais comum do esôfago, do duodeno, do não sei o que. Ele sempre foca bastante. Então, quando a gente fala de tubo digestivo, o principal vai ser o quê? O carcinoma coloretal, tá? A incidência é a mesma para homens e mulheres, tá? E a distribuição, aí aqui sim vem a chave aqui da coisa. A distribuição vão ser 2/3 para cólon e 1/3 reto. Então, a distribuição do câncer coloretal vai ser o quê? Cólon e reto. O nome já diz. A única diferença é que o reto vai ser menos e o cólon vai ser mais afetado. Tá? Pensa que por que o cólon vai ser mais afetado? Porque ele é maior. Então, assim, é assim que eu vou eliminando as coisas. Se é maior, afeta mais. Então, eu penso que o reto, como é menor, então vai ter menos afetação nesse caso, né? Aí, aqui a gente tem que dentro do cólon, a localização mais frequente é o sigmoide, tá? Seguindo do seco-ascendente. A sua etiologia, ou seja, a etiologia do câncer coloretal, ela vai estar associada aqui com muitos fatores, tá? Que vai ser envelhecimento, que vai ser o fator de risco predominante, ou seja, o mais comum, depois, principalmente dos 50 anos, tá? Fatores dietéticos, ou seja, alimentação, a gente sabe que aí vai ser um dos principais fatores. Fatores hereditários, né? Que nesse caso aqui é o fator etiológico dos adenomas, principalmente, né? Nesse caso aqui. E 80% são esporádicos, 20% de antecedentes familiares. Então, assim, é uma porcentagem grande, né? Essa parte de herência. Então, basicamente, a etiologia vai estar associada com isso, tá? Agora, vamos falar aqui dos adenocarcinomas. Os adenocarcinomas são 95% dos tumores coloretais. E 80% dos adenocarcinomas são bem ou moderadamente gente. Por que não tá indo? São bem ou moderadamente diferenciados. E 20% deles são pouco diferenciados ou indiferente. Ou seja, quanto mais indiferente ou pouco diferenciado, vai ter um pior prognóstico, né? Por quê? Porque eles vão estar muito ali iguaizinhos às nossas células, né? Vão estar bem camufladinho. Então, vai ser pior. Uma característica frequente desses adenocarcinomas é a superprodução de muco. Isso aqui é importante, tá? Superprodução de muco está associada ao quê? Aos adenocarcinomas de cólon retal. E quando ele é intracelular, que vai ser o quê? Dá lugar às células em anilho de selo, se associa com um pior prognóstico. Isso aqui ele não focou muito. Pelo menos na revisão, não. Mas é importante a gente saber essas pequenas coisas, tá? Agora a gente vai falar dos pólipos.
Aqui eu coloquei a definição, que seria o quê? Qualquer protuberância da superfície da mucosa intestinal, ou seja, são pseudotumores, né? A gente sabe. E esses pólipos coloretais, eles podem classificar como os neoplásicos e os não neoplásicos. O que seriam esses neoplásicos? Seriam adenoma tubular e adenoma veloso e adenoma tubovelosos, tá? E esses não neoplásicos são os hiperplásicos, hematomatosos, que são os juvenis de peticilina. O que acontece? Essas partes aqui eu coloquei só para citar, sabe? Porque ele não focou tanto nisso. Então, eu só citei aqui, se caso ele pedisse para citar, por exemplo, pólipos, quais são os neoplásicos, quais são os não neoplásicos, tá? Não foi algo que ele aprofundou tanto, né? Porque o material também dessa parte de câncer coloretal é muito grande, tá? O que acontece? Essa frase aqui que eu deixei em vermelho fala o seguinte, que um risco de um carcinoma em um pólipo maior de 2 centímetros é de 35% a 50%, ou seja, a chance dele malignizar é muito grande. E aqui, quando eu tô falando de câncer, eu vou ter 4 tipos de pólipos aqui, né? Que vão ter, que são mais frequentes, e cada um vai ter suas particularidades, mas é bem de boa para diferenciar. Primeiro, são os pólipos adenomatosos familiares. O nome já diz. Quando eu falo desse tipo de pólipo, eu estou falando o quê? De pólipos autossômicos dominantes. No entanto, eles são pouco frequentes, né? E o risco de câncer coloretal aumenta muito, principalmente depois dos 50 anos de idade. Já esses pólipos hereditários, que seria essa síndrome de Lynch, ele é muito mais frequente que o adenomatoso familiar, mas ele segue sendo muito raro. Ele também é autossômico dominante e ele tem um risco grande de desenvolver um CA coloretal. Só que nesse caso, o paciente é mais jovem, ou seja, o que diferencia o adenomatoso familiar do hereditário, que seria o síndrome de Lynch, seria justamente isso. O adenomatoso familiar são aqueles pacientes com mais de 50 anos de idade. Já o da síndrome de Lynch serão pacientes ali entre 40 a 45 anos, tá? E cerca de 70% dessas pessoas afetadas com esse tipo de pólipo vão desenvolver câncer, tá? Com maior frequência. Esses pólipos, eles são pseudotumores justamente por isso, porque eles são percussores, né? De futuros cânceres, por isso que é muito importante ser tratado, tirar e tudo mais, e ser principalmente um paciente monitorado, nesse caso aqui, né? Pólipos juveniles. Bom, quase nunca são pré-malignos, né? E essas características dele vão ser o quê? Quando tá criança, mas ele pode aparecer em qualquer idade. Já os hiperplásicos vão ser muito comuns no cólon, tá? Vai ter hiperplasia, eles não são pré-malignos, no entanto, é muito possível de diferenciar eles de forma colonoscópica, ou seja, diferenciar eles do adenomatosos e, por consequência, extirpar eles, tá? Esses pólipos hiperplásicos. Então, qual desses daqui tem a maior chance de desenvolver um câncer? Seriam esses hereditários, tá? O pólipo hereditário da síndrome de Lynch. Ele tem uma probabilidade maior de, se a pessoa tem ele, de desenvolver um câncer coloretal, tá? Aí aqui eu falo um pouquinho da colonoscopia, que vai ser o método mais exato e completo para explorar o cólon. É muito sensível para reconhecer pólipos, principalmente menores de 1 centímetro, e permite realizar a biópsia, praticar polipectomia, que seria a extirpação, né, desse pólipo, controlar hemorragias e dilatar estenoses. Então, eu coloquei porque ele falou sobre o método, né, da colonoscopia. Então, é importante saber tudo isso e para que ela serve, tá ok? O quadro clínico, eu deixei o quadro clínico aqui por último, porque a gente tem que entender como que ele funciona, tá? Como que tá esse caso clínico. Só um minuto que tem alguém mandando. Ah, sim, vou aumentar. Tô pedindo para aumentar a tela. Pronto. Assim tá melhor? Ótimo. Vamos lá.
Continuando aqui, quando eu estou falando do quadro clínico, né, de um câncer coloretal, a gente vai diferenciar aqui os tumores do cólon direito e os tumores do cólon esquerdo. O que acontece? Os tumores do cólon direito, a gente vai ter uma anemia devido a um sangrado crônico oculto. Ou seja, tem um sangrado ali, está acontecendo e o paciente vai aparecer o quê? Uma anemia nele. Quando eu estou falando do esquerdo, eu vou ter obstrução intestinal, que pode aparecer devido à aparição de sangue nas fezes. Ou seja, a diferença vai ser basicamente isso, a anemia e a obstrução. Lembrando que os dois podem ter sangue nas fezes, tá? É um dos sintomas, né? Um dos principais sintomas. Outra questão também seria a perfuração livre na cavidade peritoneal. É uma forma de apresentação pouco frequente e associada a um mau prognóstico, ou seja, quando tem essa perfuração na cavidade abdominal, tá bom? O tratamento para esse quadro clínico vai ser o quê? Ressecção cirúrgica é o tratamento mais efetivo, tá? Para conseguir alcançar a curação do câncer. No entanto, existem casos e casos. Quem estudou pelo slide dele viu que tem várias formas, mas o principal tratamento seria esse. Quando a gente fala de câncer aqui, de coloretal, acredito eu que isso aqui seria o mais cobrado, tá? Essa parte aqui que a gente fala de pólipos, tá? Seriam essa parte aqui, que seria a parte que ele provavelmente pode cobrar mais, ok? Do conteúdo. Agora vamos para pancreatite aguda, né? Acho que é o conteúdo mais batido, que tá todo mundo já saturado de pancreatites. Mas é muito bom, cada vez mais que a gente aprofunda, né, a pancreatite. Mas vamos lá. Aqui no meu resumo, eu coloquei coisas que ele cita, né, principalmente que ele citou em sala e que já foram questões muito cobradas por ele. Né? O que acontece? Todo mundo já sabe a definição de pancreatite aguda. Todo mundo aqui sabe qual é a forma, né? Eu vou repetir aqui, né, para a gente poder ir falando aqui. A forma, né, que eu vou diagnosticar ali uma pancreatite, a gente sabe que a gente vai ter ali a clínica do paciente, nós vamos ter ali o método de imagem, né, que o inicial vai ser uma ecografia, que a gente já sabe. Nesse caso de pancreatite aguda aqui, ele não foca nisso, ao contrário de quando ele está falando ali de vias biliares, que ele foca bastante em métodos de diagnóstico. A gente sabe do dolor em barra, a gente sabe dos signos de Gray-Tanner, a gente sabe da esquimose umbilical, tudo isso que vai ter na pancreatite aguda. O que ele cobra da gente aqui e que eu errei, inclusive, na prova, porque eu achei que ele estava falando por conta do tempo. Eu errei por conta do tempo, né? E justamente ele comentou na revisão que ele faria essa pegadinha do tempo que faria as pessoas errarem a questão. Mas, enfim, vamos lá. A gente já sabe como que uma pancreatite aguda se comporta, né? O que a gente tem que saber aqui é classificar essa pancreatite. Como que vai ser essa classificação? Assim que chega um paciente, passou nas primeiras 72 horas ali, são as horas ali cruciais para o meu paciente, né? Então, eu vou classificar como a pancreatite aguda leve. Vai ser aquela que não apresenta falha orgânica nem signos de alarme, tá? É muito importante vocês saberem quais são esses signos de alarme. O que seria um signo de alarme? Quando eu falo de signos de alarme clínico, eu estou falando de um paciente obeso, um paciente maior de 60 anos, um paciente que tem defesa abdominal, um paciente com derrame pleural e com alteração do nível de consciência. Todos esses são sinais clínicos, ou seja, de alarme. Então, dentro do nosso caso clínico ali, que provavelmente terá, isso é um sinal clínico. Quando eu falo de sinais de alarme analíticos, que é o que caiu na nossa prova, a gente fala de PCR, que vai ser o quê? Maior que 150, ou elevação progressiva desse PCR em 48 horas. Hematócrito maior de 44% e a procalcitonina maior que 0,5, que era justamente, eu acho que era essa, não era essa que tinha na prova, não. Na prova, acho que tinha, qual era essa? Tava 0, alguma coisa mesmo lá, a procalcitonina dele.
Enfim, continuando. E os radiológicos é quando o paciente está com derrame pleural, tá? Ou presença de líquido livre ali na cavidade peritoneal. E as escalas prognósticos, ele usa Apache, que é maior que 2, e Hanson, maior que 3. Isso são signos de alarme. E quando eu estou falando de falha orgânica, eu estou falando de órgãos principais. Toda vez quando a gente fala de falha orgânica, quais são os órgãos principais que a gente tem? Cérebro, coração, pulmão e os rins. Esses são, assim, os principais. Então, a falha orgânica seria hipotensão, tá? Paz menor que 90, ou a paz basal contissular menor que 40. Falho respiratório, tá bom? Também vai ter aqui que tem o pressão parcial, pressão de oxigênio, na verdade, aqui menor que 60, com CO2, ou menor que 300, a FiO2 também. E a falha renal agudo, que é essa que tinha na nossa prova, que vai ser o aumento da creatina por 2, ou oligúria, que é o quê? Que é quando o nosso paciente está urinando menos de 0,5 ml quilo peso por hora em 12 horas, tá? E era justamente essa que tinha. Na nossa prova, tinha esse aumento da creatina, que configurava o quê? Que o paciente tinha o quê? Uma falha orgânica. Eu não percebi que era isso. Então, eu coloquei que era uma pancreatite potencialmente grave. Mas, na verdade, era uma pancreatite grave, tá? Mas vamos lá. Voltando aqui. Quando eu falo da pancreatite aguda leve, eu tô falando daquela que não tem falha orgânica e nem sinais de alarme, que foi o que a gente já falou aqui, desses sinais de alarme, ou seja, não tem nada alterado. E quando eu falo de uma potencialmente grave, é aquela análise ali em 72 horas, no qual o meu paciente pode apresentar falha orgânica, né? Ou signos de alarme, entendeu? E aí, no caso, eu notei que ele tinha o signo de alarme no caso clínico. Mas, e eu achei também que ele só tinha isso, por isso que eu marquei potencialmente grave. Mas, nesse caso, o paciente tinha tanto a falha orgânica como uma necrose infectada, né? E é isso que vai fazer diferenciar. Então, vamos lá. Voltando aqui. A leve, eu não vou ter falha orgânica e nem sinais de alarme. Na potencialmente grave, eu posso ter uma ou mais falha orgânica e vou ter ou sinais de alarme. Quando eu falo de pancreatite aguda leve, que é aqui essa outra classificação, já vai ser depois das 72 horas. Se eu não me engano, o nosso paciente lá também já estava mais de 72 horas. Então, já dava para ter matado a questão também até nessa questão da hora. Tá? Então, é muito importante se atentar aos detalhes, porque vai ter uma questão sobre isso. Quando eu falo de leve, eu tô o quê? É aquela que não tem necrose e nem falha orgânica, tá? Não tem a necrose peripancreática e nem falha orgânica. Agora aqui que entra a coisa aqui, a questão aqui. Quando eu falo de aguda moderada, vai ter ser o quê? Qualquer tipo de necrose pancreática estéril ou falha orgânica transitória, tá? Ou vai ser necrose peripancreática estéril ou falha orgânica. Não é os dois juntos, tá bom? Quando eu falo da pancreatite aguda grave, eu vou ter qualquer grau de necrose infectada ou falha orgânica persistente. O que seria uma persistente? Mais de 48 horas. E uma transitória antes de 48 horas. Como que a gente vai diferenciar uma pancreatite estéril de uma pancreatite infectada? Através do PAF, tá? Através do PAF. Porque com a tomografia a gente vê a necrose, mas a gente não sabe qual é o grau dessa necrose. Então, somente o PAF ali nos define isso, beleza? E quando eu falo de uma aguda crítica, gente, aí é porque já tem necrose infectada e falha orgânica. Então, o X da coisa aqui é vocês e eu decorar, né, memorizar a aguda, moderada e a grave. O que vai diferenciar? A aguda moderada vai ser o quê? Transitória. Vai ter estéril ou falha orgânica transitória. E a aguda grave vai ter o quê? Ela vai ser infectada e vai ser falha orgânica persistente. Pronto. Assim a gente já mata a questão. Pegando só essas duas aqui.
Pegando essas duas, a gente mata a questão. E se atentando sempre à hora. Lembrando que a classificação da severidade vai ser nas primeiras 72 horas. E a de gravidade vai ser depois das 72 horas. Beleza? Então, a gente vai... Cadê? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Então, a gente vai focar aqui, ó. Aqui e aqui. Focar nessas duas aqui para a gente poder matar a questão. Vamos para o próximo assunto. Agora sim. Bom, voltando a falar de assuntos batidos, né? Que a gente já viu 1000 vezes. A gente vai falar um pouquinho agora de litíase vesicular. A litíase, basicamente, vai ser o quê? A presença de cálculos dentro da vesícula, né? A sua frequência vai ser maior de acordo com a idade, né? A gente sabe isso, que tem alguns fatores de risco, né? Fatores predisponentes, que seriam mulheres em idade fértil, multíparas, pico de progesteronas, mulheres obesas, segundo e terceiro trimestre de embaraço, diminuição brusca de peso também pode provocar, que são jejum prolongado ou nutrição parenteral total, pacientes que ficam muito tempo, né, sob esse tipo de nutrição, cirroses, uso de anticonceptivos orais, hipertriglicidemia e a vagotomia troncular, né, porque duplica a frequência devido à alteração da contração da vesícula, ou seja, a vesícula não consegue fazer a contração por conta da vagotomia, e aí faz o quê? Faz o acúmulo de cálculos dentro da vesícula, tá? Porque pensa que a nossa vesícula ela tem que contrair, e dilatar. E aí, com a vagotomia, ocorre não acontecendo isso, beleza? Nucleação. Ele sempre falou de nucleação, mas acho que nunca foi cobrado nas provas. Ou foi, não me lembro. Mas o que seria a nucleação? É o primeiro passo para a formação dos cálculos, tá? É só isso que é uma nucleação. Primeiro passo para a formação dos cálculos. Ele sempre fala dessa nucleação, mas ele nunca cobra. Mas, enfim, os tipos de cálculos que a gente vai ter vão ser de colesterol, pigmentários e os mistos, né? Com predomínio de colesterol, beleza? O que seria o barro biliar? É um líquido espesso que é precursor de cálculos de colesterol e pigmentários. E uma êxtase vesicular ou êxtase biliar, também, que ela pode ser chamada, é a falta de estímulo para a contração vesicular, que é a função de emulsionar para melhor absorção, que é aquilo que eu falei para vocês, que precisa contrair e, dilatar essa vesícula para poder ter uma maior absorção, né? Então, quando não ocorre isso, está acontecendo uma êxtase, é como se tivesse parado. A vesícula está paradinha ali, imóvel. Não está fazendo o que era para fazer. O diagnóstico de uma litíase vesicular. Vai ter aquela clínica famosa de cólico biliar associada com náuseas ou emeses, tá? A dolor vai se localizar no hipocôndrio direito ou no epigástrico, com irradiação para a região lombar direita ou zona interescapular, né? Que é um dolor referido nessa zona. É pós-prandial, tá? Ou seja, depois da ingesta de alto contenido graso na alimentação. Bom, o diferencial das clínicas, né, quando eu estou falando de vias biliares, é justamente palavras-chave. Então, a palavra-chave de uma litíase vesicular é justamente isso, ela é pós-prandial. Ou seja, a sintomatologia principalmente começa após a ingesta desses alimentos, né? Então, é uma diferença grande das outras, beleza? Ecografia vai ser o primeiro método auxiliar de diagnóstico, tá? Sempre, sempre, sempre eu vou fazer uma eco. E quando eu falo de litíases, eu paro aqui, tá? Eu paro na eco. Por quê? Porque a ecografia é bem sensível para ver cálculos. Então, é perfeito, beleza? O diagnóstico diferencial da litíase, colecistites aguda, com certeza pode virar uma colecistites. Por quê? Eu estou falando de cálculos que estão aonde? Dentro da vesícula. E quando um desses cálculos migram ali e vai para o conduto do colédoco, ou então ele vai para o conduto cístico, enfim,
ele começa a causar essas complicações, né? Que seriam a coledoclitíase e uma colecistite aguda. Porque o que acontece? A colecistite é quando a gente tem uma inflamação na parede. E essa inflamação na parede ocorre por quê? Porque algum cálculo ali está obstruindo. Então, essa parede está, tipo assim, falando a grosso modo, tá tipo inchando. Tá inchada, porque tem cálculo ali demais e eles estão maluco lá dentro, tá? Pancreatite aguda biliar também, porque a gente sabe que o quê? Que o cálculo ele pode viajar. E a gente sabe que um cálculo pequeno é muito mais perigoso do que um cálculo grande. Beleza? Então, o diagnóstico diferencial seria colecistite aguda, pancreatite aguda biliar e coledoclitíase, tá bom? Como que a gente vai diferenciar? Foi aquilo que eu falei para vocês. Palavras-chave, porque assim, se você pegar a grosso modo, elas são muito parecidas. Então, aqui na litíase, a gente vai ter o quê? O pós-prandial, aquela sintomatologia pós-prandial, beleza? Tratamento médico. A gente sabe que existem duas formas, né? O tratamento médico e o tratamento cirúrgico, né? O tratamento médico vai ser com esse ácido aí, o sodiol, tá? Para cálculos menores de 2 centímetros, mais uma dieta. No entanto, quando esse tratamento médico falha, né? Ou então, quando existem pacientes sintomáticos, com muita sintomatologia, paciente que realmente já não tem mais uma qualidade de vida, né? E pacientes imunocomprometidos ou com risco de desenvolver câncer, né? Devido às complicações, ou por própria vontade mesmo do paciente, a gente faz a colecistectomia, beleza? Essas são, tipo assim, as indicações. As complicações, bom, a gente está falando ali, a litíase é praticamente a percussora de todas as outras, né? Porque é aquele cálculo que forma ali, por ele viajar, ele vai causando as outras enfermidades das vias biliares. Colecistite aguda, a gente já falou, fístulas, ilho biliar, litíase coledoxiana e o câncer de vesícula, tá? É bem de boa para lembrar, gente, dessas complicações. Bem de boa mesmo. Porque geralmente as complicações são as mesmas. É muito parecidinha uma com a outra, beleza? Litíase coledoxiana ou a coledoclitíase. Bom, quando eu falo de coledoxiana, o nome já diz, gente, colédoco, ou seja, é aquele cálculo que está obstruindo o conduto do colédoco, tá? Aí existem aqui uma forma de classificação, que seria o quê? Após 2 anos de colecistectomia, o cálculo vai ser de origem primário de via biliar extrahepática ou intrahepática. Até 2 anos de colecistectomia, ele é de origem secundário e se pode pensar em cálculo olvidados, ou seja, em cálculos esquecidos, tá? É basicamente assim, a forma que aparece é a coledoxiana, tá? É basicamente a forma que ela aparece, ou seja, após 2 anos que o paciente foi colecistectomizado, pode-se pensar que foi algum cálculo ali que foi esquecido, ou seja, não retirou todos os cálculos. E, na verdade, até 2 anos é um cálculo esquecido. E após os 2 anos da colecistectomia, né, é um cálculo ali que veio da via biliar ou extrahepática ou intrahepática, beleza? Agora sim, quando eu tô falando de coledoxiana, o nome já diz, coledoxiana, CIA, lembra da CIA. A CIA é o quê? É a triada diagnóstica, que seria colúria, icterícia e a acólia. Ela é a CIA, por isso coledoxiana, lembra? A litíase coledoxiana, que é a obstrução do colédoco, e a clínica é a CIA. Então, é aqui que a gente diferencia de um cólico biliar, por exemplo, da litíase. Por quê? Porque aqui a gente vai ter a CIA, tá? E aqui a gente vai ter o quê? Além da CIA, nós vamos ter aqui um laboratório bem específico, que vai ter o quê? Aumento da bilirrubina total, com predomínio na bilirrubina direta, aumento da fosfatase alcalina e aumento das transaminasas, tá? Que seria a GGT, a GOT e a GPT. Todas elas vão estar aumentadas, tá? Então, qual seria a triada da coledoxiana? A CIA, colúria, icterícia, a acólia. Método inicial, sempre, ecografia. Por quê? Porque chega o meu paciente lá,
com sintomatologia, obviamente o paciente não vai apresentar só a CIA, tá? Ele vai ter outros sintomas. Então, a gente vai fazer primeiro o quê? Uma eco. Sempre, sempre, sempre. Mas o gold standard aqui é o quê? A colangiorressonância magnética, beleza? Essa aqui já foi cobrada 1000 vezes. E a CEPRE, ela é o quê? É para diagnóstico e tratamento. Foi aquela questão que ele falou lá na sala, quem estava presente lembra, que ele até falou e a Nayane pensou bem rápido na hora de responder, que ele falou assim, paciente diagnosticado com litíase escoledoxiana, qual que seria o método de diagnóstico? Qual seria o método de diagnóstico aqui, né? E tratamento? E aí, teve gente que falou assim, colangiorressonância, mas o paciente já estava diagnosticado. E o gold standard, que no caso é a colangiorressonância, já teria sido feita. Então, nesse caso, o próximo passo seria a CEPRE. Por quê? Porque a CEPRE ela não serve só para diagnóstico, ela também serve para tratamento. Então, se liguem nisso. Gold standard, colangiorressonância. CEPRE para diagnóstico e tratamento. E o tratamento aqui, eu coloquei até separado, CEPRE mais esfinterotomia, tá? Que seria, tipo assim, o tipo de cirurgia que seria feita ali, tá? Complicações dessa coledoxiana: pancreatites, colangites e obstrução intestinal biliar. Como eu disse para vocês, a parte de complicação aqui é mais de boa, tá? Colecistites aguda. Já tô mudando aqui. Não tô mais falando de cálculo ali, que tá obstruindo, digamos assim. Eu tô falando de quê? De inflamação de parede. Por quê? Porque um cálculo está obstruindo o conduto cístico. A coledoxiana, o cálculo está obstruindo o conduto do colédoco. E a colecistites, o cálculo está obstruindo o conduto cístico. E quando vocês se lembram daquela imagem da vesícula, viu que o conduto cístico fica bem ali, onde fica tipo assim, o zíper da bolsa. Como se a vesícula fosse a bolsa e o zíper tá ali. E aí, obstruiu ali, fechou o zíper, é justamente ali onde está o conduto cístico. E aí, trancou a passagem, pensa que aquela bolsa tá cheia. Cheia de pedra, cheia de cálculo. Qual é a tendência dessa bolsa fazer? Rasgar. Vai rasgar com o tempo. Vai rasgar, vai perfurar a parede, vai inflamar, vai virar uma bagunça, tá? E é exatamente isso. A colecistite é a inflamação da parede devido a um cálculo ali no conduto cístico que está obstruindo, beleza? Na colecistite é onde a gente tem os 4 Fs, tá? Que seriam o quê? Todo mundo já sabe essa daqui bem de cor. Mulher obesa, mais de 40 anos e multiparidade, tá? Quadro clínico. Bom, eu sempre estou recapitulando para a gente memorizar. Na litíase tem aquele quadro clínico típico de dor no hipocôndrio, pode ser no epigastro, náuseas, mas é pós-prandial, né? A litíase tem essa diferença. Na coledoxiana, a CIA, a colúria, a quiterícia e a acólia. Já na colecistites, eu vou ter algumas coisas aqui bem clássicas que vai fazer uma diferença. Vamos acompanhar comigo. A dor no hipocôndrio direito e epigastro, geralmente pós a ingesta de alimento colecistoquinético, com signo de Kerr, que é a irradiação para o ombro direito. Mais um signo aí para vocês decorarem. Ele fez essa pergunta também e Rony que respondeu, tá? Ele perguntou, ele falou assim, qual que é o nome do signo onde tem uma irradiação da dor para o ombro direito? Resposta, signo de Kerr, beleza? Vai ter hipersensibilidade no quadrante superior direito do abdômen, náuseas e vômitos, e vai ser uma dor contínua de mais de 6 horas com Murphy positivo. É aqui que a gente diferencia ela de uma litíase comum, de um cólico biliar comum, tá? A duração da dor, que vai ser uma dor contínua com mais de 6 horas e Murphy positivo. A gente não vai ter Murphy positivo na cólico biliar, tá bom? Então, é aqui que a gente diferencia, beleza? Tem que pegar, assim, esses pedacinhos, porque se você pegar aqui dolor no hipocôndrio direito ou no epigastro, náuseas e vômitos, hipersensibilidade, você vai falar, tipo, isso é um cólico biliar comum. Aí, assim que eu boto um dolor contínuo, mais de 6 horas com Murphy positivo,
Aí não é não. Aí eu tô falando de colecistites, beleza? Estão conseguindo acompanhar? Além disso, Tô. além de toda essa sintomatologia, né, que a gente falou aqui, do Murphy positivo, o signo de Kerr, que não é para vocês esquecerem, que é aquela dor no ombro direito, a gente vai ter a presença da febre. Só que assim, eu não sei se vocês perceberam, né, percebem, né, no decorrer de todo esse tempo estudando, que cada vez mais vai aumentando os sintomas. E lá na colangite também tem a febre. Mas vamos focar aqui primeiro. Eu tenho uma febre e eu tenho uma leucocitose de mais de 10.000 e um PCR aumentado, né? A gente sabe que na colangite vai ser uma febre com escalofrios, a leucocitose vai estar mais de 20.000, o PCR muito mais aumentado, né? A gente sabe que na colangite já vai ser muito mais grave. Então, é aí que a gente separa uma colecistite de uma colangite, quando eu estou falando de laboratório e signo sistêmico, né? Que seria a febre, a afetação sistêmica. Então, aí eu já diferencio. Por quê? Porque a colangite vai ser sempre mais grave. Então, quando eu estou falando aí de laboratório, eu diferencio assim. Métodos auxiliares da colecistite. A gente já falou que o inicial sempre vai ser uma ecografia. Gold standard, nesse caso aqui, a centelografia, tá? A gente viu que na coledocolitíase, na coledoxiana, o gold standard era qual? Alguém lembra? Colangio-ressonância magnética. Isso, colangio-ressonância magnética. E quando eu falo para tratamento e diagnóstico, eu falo de CEPRE, tá? Para coledocolitíase. E aqui para colecistites, o gold standard seria a centelografia. Raio-X só para diagnóstico diferencial e ataque só para diagnosticar complicações, tá? Diagnóstico diferencial de colecistite. Cólico biliar, a gente já sabe por que do cólico biliar. É muito parecido, o que diferencia ali é o tempo e o Murphy positivo, né? Colangite aguda, por quê? Colangite aguda a gente sabe por conta da febre, da leucocitose, tá? Pancreatite aguda, principalmente por conta da sintomatologia ali de náuseas, vômitos, essa dor no epigastro, no hipocôndrio direito. É muito sugestivo de pancreatite. Pode ver que pancreatite aguda está no diagnóstico diferencial de todas. Abscesso hepático e hepatite alcoólica também. Por que a hepatite alcoólica? Por conta da colúria, da icterícia, né, da cólia. Tudo isso aí tende, né, a ser algo ali no fígado, né? Por isso as transaminasas ali, a bilirrubina, tá tudo alterado, beleza? Complicações. As complicações, acho que eu já até meio que citei também algumas, mas vamos lá, a gente está falando de inflamação de parede, né? Eu até falei de perfuração, então, complicações, perfuração, necrose, né? Colecistite gangrenosa, colecistite enfisematosa, empiema, abscesso e peritonites, tá? Todas essas podem gerar uma complicação aí. Todas essas causas, né, são complicações, na verdade, de colecistite. O tratamento médico, né, vai ser uma hospitalização. Aí tem todo aí o que faz, né, todo o passo a passo ali, né, que faz para colecistites, né, hidratação parenteral, suspensão da ingesta oral, administração de analgésicos, sonda nasogástrica, útil quando há vômitos ou quando o ilho é importante, antibióticos, né, por conta de possíveis complicações, né, e o tratamento cirúrgico, que é o quê? Que é quando tem falha, né, no tratamento médico, ou seja, quando o antibiótico não melhora a clínica, nem o laboratório, quando tem imunodeprimidos e quando estão diante de complicações, né? Diante de uma complicação, sim ou sim tem que fazer uma cirurgia, né? Não dá para esperar. Colangites, né? A colangite supurativa ascendente é a infecção bacteriana ascendente vinculada com uma obstrução parcial ou total dos condutos biliares, né? Quando eu falo de colangites, o micro-organismo mais frequente aqui vai ser a Escherichia coli, né? O laboratório da colangites, eu já tinha começado a comentar que a leucocitose que é mais de 20.000, ou seja, é bem mais grave do que na colecistites. Vai ter também o aumento da bilirrubina total
e da bilirrubina direta. Vai ter também aumento da fosfatase alcalina e das transaminasas. Então, assim, a colangite é muito parecida com o quê? Com a colecistites, né? O método inicial vai ser a eco de novo, como a gente sabe, e o diagnóstico definitivo e o tratamento vai ser a CEPRE, assim como na colecistite. A diferença é que na colecistite tem um gold standard, né? E aqui na colangite a gente já tem um diagnóstico definitivo e tratamento como a CEPRE, tá? O quadro clínico da colangites é a triada de Charcot e a pentada de Reynolds, né? Que eu acho que não vai ter mais na nossa prova, tá? Que eu acho que ele já cobrou muito isso. Mas não custa nada. Eu coloco a triada de Charcot como FID, tá? Que é a febre com os calofrios, a icterícia e a dor abdominal. E a pentada de Reynolds, né? Que já seria a forma grave, né? Da colangites. Que além do FID, né? A gente vai ter o choque séptico e alteração, né? Dos níveis de consciência. Beleza? Diagnóstico diferencial da colangites. Colecistites, claro. Hepatites, pancreatites aguda, como eu disse para vocês, que vai estar em tudo ali, né? Porque o diagnóstico, porque a sintomatologia, o quadro clínico, né? E o laboratório também, assim, é meio que sugestivo. Então, é fácil de se pensar, né? Um apendicites, né? E úlcera perfurada. A complicação mais frequente vai ser o abscesso hepático piógeno. Essa daí eu coloquei em vermelho porque ele falou na sala, tá bom? Então, ele falou, qual é a complicação mais frequente da colangite supurativa ascendente? Resposta, abscesso hepático piógeno. Tá? Eu não sei se tem isso no material dele, eu não lembro, mas ele falou em sala. E outra coisa também importante é que para a gente diagnosticar uma colangite, a gente precisa dos 3 parâmetros, clínica, laboratório e a eco, beleza? De colangites é mais basicamente isso mesmo, tá? Agora vamos falar de fístulas. Fístulas é bem de boinha. É uma comunicação anormal das partes das vias biliares. É mais frequente em ancianos e a causa mais frequente são os litiásicos, né? A gente já sabe disso. Porque uma fístula biliar é uma complicação de litiases, né? As internas são mais comuns e as mais frequentes das internas são a colecistoduodenal, colecistocolônica seguida, né? E as outras aí, enfim. Vamos focar só na mais frequente. Qual é a fístula interna mais frequente? A colecistoduodenal. Beleza? Vamos focar nisso. Tem a síndrome de Mirinze, que é uma compressão extrínseca da via biliar por um cálculo impactado em la vesícula. Ele nunca cobrou a síndrome de fato. O que ele cobra quando ele fala de fístula é justamente isso aqui, ó. Que caiu na nossa prova também. Eu não sei se caiu na prova de recuperação, mas caiu na nossa prova. Gente, mas isso aqui é bem de boa também. Toda vez que tem um quadro, sempre lembra que o 1 é o mais de boa. E o último vai ser o pior. Então, a gente aqui, como é 5, a gente tem que saber o 2, o 3 e o 4. Então, vamos lá. O primeiro vai ser o quê? Vai ser uma compressão extrínseca da vesícula biliar por um cálculo impactado na bolsa de Hartmann ou no conduto cístico, ou seja, tem ali um cálculo impactado, tipo 1 de fístula, tá? Aqui, tem um cálculo ali impactado. 2, uma fístula colecistobiliar que involucra 1/3 da circunferência da vesícula. Ou seja, já tem uma formação de fístula, tá? Tipo 3, fístula que involucra 2/3. A gente sabe que a tipo 1 não tem fístula ainda. Então, a tipo 1 não tem fístula. A tipo 2 ocupa 1/3. A tipo 3 ocupa 2/3. A tipo 4, o que a tipo 4 faz? Toda a vesícula biliar. Existe uma fístula colecistobiliar em volta de toda a vesícula biliar ali, que involucra toda a vesícula. E a tipo 5 vai ser qualquer uma das anteriores, mais uma fístula colecistoentérica. E se eu não me engano, na nossa prova, era justamente essa que pedia. Qual é o tipo 5? Né? Pedia lá qual que é o tipo 5. E o tipo 5 era essa, a fístula colecistoentérica. Então, eu vou grifar só para quando vocês forem ver aqui, ó. A tipo 5 vai ser a formação dessa fístula aqui, tá? Tipo 1
Não tem fístula. Não tem nada de fístula aqui ainda. Não tem. Vou botar aqui, não tem. Aqui, 1/3. Tipo 3. 2/3. Tipo 4. Vamos pôr que o tipo 4 é tipo 3/3. Tipo assim, toda. 3/3. Vamos pôr assim, né? Não existe 3/3 não, mas tipo toda. E a tipo 5 é uma fístula colecistoentérica. Beleza? Essa aqui eu acho que vai ter de novo, tá, gente? Na nossa prova. Então é bom pegar esse quadrozinho aqui. Diagnóstico de uma fístula vai ser diante uma eco, né? E da CEPRE, tá? E o tratamento, colecistectomia, mais reparação com parte autólogo, mais sutura, mais tubo enter de care. O que acontece? Quando tem uma fístula, tem que fazer sempre o tratamento. Que é o quê? O tratamento vai ser tirar, colecistectomia mesmo, reparar, tirar essa fístula, tá? Então, o tratamento sempre vai ser esse, beleza? Não tem segredo nesse caso aqui, não tem muito segredo. Ilho biliar. O ilho biliar vai ser uma obstrução intestinal por cálculos, ou seja, devido a uma fístula biliodigestiva, que vai impactar a válvula iliocecal. Lembra que quando a gente falou de obstrução intestinal, né, de ilho intestinal, a gente falou da válvula iliocecal, que ela delimita a alta da baixa, né? E aqui cria uma fístula, e essa fístula, né, que é uma comunicação anormal, ela vai impactar a válvula iliocecal, que é uma fístula biliodigestiva, tá? Então, qual é a fístula mais frequente no ilho biliar? A biliodigestiva. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai ter essa fístula, e esse cálculo vai formar uma fístula, porque a fístula é uma comunicação anormal, ela forma tipo um caminho. E o cálculo vai fazer o quê? Ele viaja. Aí ele vai viajar, e vai acontecer aonde? Impactar bem na válvula iliocecal. Entendeu? É isso que vai acontecer. Quando a gente tem uma obstrução na parte alta, o vômito, a clínica vai ter vômito de contenido bilioso e dilatação gástrica, ou seja, alta. Lembra que o alto vai ser mais ali nessa parte gástrica. Então, vômito de contenido bilioso e dilatação gástrica. E quando impacta ali a válvula e dá uma obstrução baixa, vai ter uma distensão abdominal e vômitos com contenido fecaloide, tá? Essa é uma diferença, né, pra gente descobrir se ela é alta ou baixa, tá? E também pode apresentar hemorragia digestiva, tá? A gente sabe que existe a hemorragia digestiva alta também e baixa, né, que seria melena, hemorragias, né, no geral. Aí vem aqui as triadas. Eu não me lembro se ele já cobrou esse tipo de triada na nossa prova, mas a triada de Higler é a triada imaginológica, tá? Que é a do raio-x, que é quando o quê? Vai apresentar aerobília. Lembrando que todas as outras que a gente estudou, tudo aqui, as outras patologias de vias biliares, a gente tinha o método inicial, a ecografia. Quando eu falo de ilho biliar, eu tô falando ali de abdômen. Pensa assim, também estava falando de abdômen antes, mas aqui eu já estou falando mais de abdômen, porque tá tendo uma obstrução. Então, aqui o método já muda. O inicial vai ser um raio-x, tá? E o gold standard, um ataque de abdômen. E é por isso que dentro da clínica vai ter a triada de Higler, que é a imagem que é o raio-x. E é justamente essa triada de Higler, o raio-x é um método inicial para ilho biliar. Então, para a triada de Higler se cumprir, a gente vai ver a aerobília, níveis hidroaéreos e cálculos em fossa ilíaca direita, tá? Quando eu falo de triada de Mordor, é a clínica, que vai ser o quê? Paciente com antecedente de cálculo biliar, antecedente de colecistites aguda e com obstrução intestinal, tá? Aqui eu coloquei uma observação que fala o seguinte, que em raras ocasiões, um cálculo biliar se impacta dentro do conduto pilórico ou do duodeno, causando uma obstrução de saída gástrica, que é a síndrome de Bovéry. Os sintomas de apresentação vão ser a aparição repentina de dor epigástria, náuseas e vômitos. E nesse caso, o método diagnóstico vai ser a endoscopia. Ou seja, quando é uma alta, né, a endoscopia serve também como método de diagnóstico, beleza?
Eu falei que aqui, quando eu estou falando de ilho biliar, o diagnóstico, o método inicial é raio-x e o gold standard, um ataque, tá? Tratamento vai ser a enterolotomia, né? Que é a extirpação do cálculo, né? E em caso de perfuração, né, fazer uma ressecção intestinal. Beleza? Divertículos agora. Bom, os divertículos, eles são hérnias, né? Herniações, né? Eu falo que é tipo saco, que se originam nas paredes dos órgãos, né? São mais frequentes em ancianos e no jejum, né? Diverticuloses, né? O que seria a diverticulose? São 2 ou mais divertículos. É a enfermidade não inflamada. E uma diverticulite é o quê? Já é uma complicação com signos inflamatórios, tá bom? Colonoscopia só serve para divertículos. E ataque contrastada é o padrão ouro e colo por enema doble contraste, tá? São aí os padrões ouros aí quando eu tô falando de divertículos, tá? Isso aqui foi o que eu anotei, porque ele falou, principalmente da colonoscopia, tá? A colonoscopia só serve para divertículos. Quando eu já tenho diverticuloses ou uma diverticulite, eu não faço, beleza? A gente vai ter aqui os divertículos divididos em congênito e o adquirido, tá? O congênito aí mais frequente que a gente tem vai ser o divertículo de Meckel. E quando eu falo que é congênito, vai ser o quê? Porque ele tem todas as capas, tá? E quando é adquirido, é porque ele não é formado por todas as capas, tá? Que entra naquela parte do verdadeiro e falso, mas não vamos pensar assim, é congênito e adquirido. Quando eu falo de congênito, o principal aí representante é o divertículo de Meckel, tá? Ele sempre frisa, durante as revisões dele, a localização desse divertículo, que vai ser onde? No borde antimesentérico do íleon, tá? A uma distância da válvula ileocecal de mais ou menos 50 centímetros aproximadamente, tá? 90% desses divertículos são assintomáticos durante toda a vida e 10% geram complicações. Que essas complicações, gente, serão iguais tanto no adquirido como no congênito, que vai ser a hemorragia, inflamação, perfuração e obstrução, tá? São as complicações típicas aqui, tá? Hemorragia, principalmente em ninhos jovens, né? E a obstrução vai ser principalmente quando tem um volvo de íleon, né? E aí acontece o quê? Uma invaginação desse íleon, né? Dessa parte do intestino. E o tratamento sempre vai ser cirúrgico, tá? Sempre, sempre, sempre um divertículo, o doutor falou. Você vai fazer uma cirurgia, você vê um divertículo, você não deixa o divertículo lá, você tira aquele divertículo, viu? Já o adquirido, a gente já sabe que ele está formado somente por mucosa e submucosa, tá? E ocorre uma protusão através da capa muscular, né? Os adquiridos, a gente vai ter 2 representantes aí, que vão ser os duodenales e os jejunoileales, beleza? Eles são representantes dos adquiridos. Onde que fica a localização deles? No borde mesentérico do duodeno, sobretudo na segunda e terceira porção, tá? É onde eles estão aí localizados, tá? E a etiopatogênia, né? Ou seja, como eles são produzidos, vai ser por conta do aumento da pressão endoluminal, secundários a transtorno de motilidade, ou seja, devido à ausência ou aumento, né, da motilidade intestinal. É assim que eles se formam, né? É assim que esses sacos se formam, tá? Como eu disse, geralmente eles vão ser assintomáticos. Nesse caso aqui do adquirido, 50% assintomáticos, os outros 50% apresentam síndrome crônico. Esse síndrome crônico é caracterizado por dolor cólico abdominal, mais perda de peso, mais diarreia, mais anemia, né? É tipo como se fosse aí a tétrada, né, do síndrome crônico. Mas ela só tem no divertículo adquirido, tá? As complicações, eu já tinha falado para vocês, né, da hemorragia, inflamação, perfuração e obstrução, que em ambos tem as mesmas complicações, tá? O diagnóstico de um divertículo adquirido, a gente vai ter uma radiologia com bário, né, que é um raio-x com contraste, mais laboratório,
cultivo e grasa fecal, tá? Que é muito importante. E o tratamento, toda terapêutica farmacológica de la enfermidade é paliativa, tá? E cirurgia, como eu disse para vocês. Aí aqui eu tenho um pouquinho, né, desse tratamento, que seria corticoides, nesse caso, alimentação parenteral, e se não tem resposta de imunossupressores, metro mais cipro, por causa das lesões colônicas, né? E diverticulectomia, como eu disse para vocês. Todo divertículo a gente tem que tirar, tá? A gente faz essa extirpação, beleza? Gente, a gente já tá na metade do conteúdo. Eu acho que a gente pode deixar o restante para amanhã. O que vocês acham? Concordo. Porque já foi muita informação. Eu já tô com a mente bugada. Apesar de ser um resumo, ainda assim tem coisa demais. Sim. Né? Então a gente já tá na metade. Amanhã a gente termina, tá? Tem muita coisa para amanhã ainda. Amanhã a gente vai conseguir ver hérnias. O que mais que tem? A gente vai falar de diafragma, que ele cobra bastante. Esôfago, também, que ele cobra bastante. E úlceras, que seria um conteúdo surpresa, porque a gente não fez ainda nenhuma prova com questões de úlcera. Né? Então, fica para amanhã esses conteúdos, né? E abdômen agudo. Pode ser? Por mim, sim. Porque amanhã a gente termina. Fechou, então? O povo dormiu, gato. Dormiram, todo mundo. Não, pode, por mim pode ser também. Vamos, a gente pode fazer mais cedo também. Que tal se a gente fizer amanhã 7 da noite? Eu concordo, para mim tá ótimo. Então vamos, 7 amanhã, 7 horas. 7 horas para mim tá bom. Porque amanhã a gente pode também, se sobrar um tempinho, Carolina, debater rápido o caso, os... Questionário? Questionário. Podemos? Podemos sim. Eu? Sim. Podemos ser amanhã 7, tá bom. Pode, fechou. 7 da noite amanhã a gente termina o que falta e a gente debate as questões. Beleza?